Questão 30, item 16. Se as retas R e S têm equações R definida como AX mais BY mais C igual a zero e S definida como AX mais BY mais D igual a zero, então a distância entre as retas é módulo de C menos D sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, é uma questão que envolve duas retas, e é uma questão teórica. Então, antes da gente tentar resolver simplificar essa equação de distância entre as duas retas, a gente vai ter que identificar qual a posição entre as retas. Para isso, vamos fazer um resumo. Então, vamos lá. Primeira, posição relativa entre duas retas. A maioria dos casos, quando a gente está fazendo um sistema que envolve duas equações ou duas retas, esse sistema vai ser um sistema assim, ó, vão ser duas retas concorrentes. Ou seja, quando eu estou calculando a solução de um sistema, eu quero saber o ponto de intersecção, ou seja, eu quero saber aquelas duas coordenadas que são ao mesmo tempo solução da primeira reta da primeira equação e da segunda reta da segunda equação. Então, no exemplo, eu tenho a equação em azul e tenho a equação em vermelho. A solução desse sistema é o par ordenado, é o ponto de coordenadas 4 e 1, ou seja, é a intersecção dessas duas retas. Então, nessa situação eu vou dizer que as retas são concorrentes, a notação vai ser RXS. Quando eu for calcular o determinante, eu vou descobrir que o determinante é diferente de zero, ou seja, o sistema vai ser possível e determinado. Possível porque aceita, admite solução, e determinado porque eu consigo determinar qual é a solução do sistema. Além disso, quando eu for analisar o gráfico, eu vou ver que a intersecção entre as duas retas vai ser um único ponto, ou seja, o conjunto de solução vai ser um conjunto de solução que tem como elemento esse ponto, ou seja, é um conjunto unitário. E ainda, quando eu for analisar os coeficientes, que são aqueles números que estão na frente da variável, o A1, o A2, o B1, o B2, eu vou ver que a razão entre os coeficientes é diferente, eles não têm a mesma proporção. Uma reta, uma equação, ela não é proporcional à outra. Os coeficientes angulares vão ser diferentes. O que é coeficiente angular? Coeficiente angular é a inclinação da reta. No caso, no exemplo, a reta vermelha ela é crescente, portanto, o coeficiente dela é positivo. E a minha reta azul vai ser decrescente, o coeficiente dela vai ser negativo. E quando eu tiver que falar entre a distância entre essas duas retas, o que eu tenho? Ora, a distância entre duas retas concorrentes ela não é fixa, ela vai variar. Por quê? No ponto da intersecção, uma reta está sobre a outra. Mas à medida que eu me afasto dessa intersecção, a distância entre as duas retas vai aumentando. Então, eu posso dizer que existe uma distância fixa entre essas duas retas? Não, não existe. Característica das retas concorrentes. O segundo tipo de retas vão ser retas coincidentes. Como é que eu obtenho? Eu vou ter a equação de uma reta e vou multiplicar todos os elementos dessa equação por uma constante. Como eu multipliquei todos os elementos por uma constante, o gráfico dela vão ser duas retas sobrepostas. Então, o conjunto de solução do sistema, que vai ser os pontos que satisfazem a primeira e a segunda equação, vão ser os mesmos. Ou seja, todo par ordenado que satisfaz a primeira equação vai satisfazer também a segunda equação. E a característica é o C2, que é o menos 8, que é o termo independente da segunda equação, vai ser obtido pegando o termo independente da primeira e multiplicando pela constante, ou seja, menos 8 é igual a menos 4 vezes 2. Como eu multipliquei todos os elementos pela constante, incluindo o termo independente, eu vou caracterizar então duas retas que são coincidentes. Então, vamos lá. Características. Eu vou chamar de retas coincidentes. Notação R igual a S. Sistema de equações lineares. O sistema é possível e indeterminado e o determinante vai ser zero. Quando eu for analisar o conjunto de solução, vão ter infinitos pontos comuns, ou seja, o meu conjunto de solução vai ser infinito, porque todo elemento da primeira reta vai ser solução na segunda reta também. Quando eu for analisar os coeficientes, eu vou ter que a razão de A1 por A2 é igual a B1 por B2,
que é igual a C1 por C2, ou seja, todos os termos eles vão seguir a proporcionalidade, vão seguir aquela constante que eu multipliquei todo mundo. Coeficientes angulares vão ser iguais, porque se as duas retas são iguais, elas têm a mesma inclinação. E a distância entre as duas retas, isso é fácil, né? Se as retas estão sobrepostas, quer dizer que a distância entre elas vai ser zero. E o terceiro caso são retas paralelas. Retas paralelas, como é que eu obtenho? Eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por uma constante, com exceção do termo independente. Ou seja, x vezes 1 é x, menos y vezes 1 é menos y, e menos 9 vezes 1, opa, deu menos 5. A partir do momento que eu não sigo essa proporcionalidade no termo independente, eu estou mudando o coeficiente linear. E lembra o que é coeficiente linear? Linear é aquele intercepto, é aquele valor que a reta vai cruzar o eixo do y. Então, o conjunto solução vai ser vazio, porque não existe nenhum elemento que vai pertencer às duas retas ao mesmo tempo. E a segunda regra é, o termo independente da segunda equação vai ser diferente do termo independente da primeira vezes a constante. Lembra que no slide anterior a gente viu que era igual. Nesse caso é diferente. Característica do quê? Das retas paralelas. Então, eu vou chamar elas de retas paralelas e distintas, e a notação vai ser R barra dupla S. O sistema, em sistema de equações lineares, o sistema vai ser considerado impossível, eu não consigo achar uma solução, e quando eu for calcular o determinante vai ser igual a zero. Não vai existir nenhum ponto comum, nenhum elemento vai ser intersecção, né, das duas retas, o conjunto solução vai ser vazio, e quando eu estiver analisando os coeficientes, o que eu vejo? O A1 por A2 é igual ao B1 por B2, ou seja, eles têm a mesma proporcionalidade. No entanto, o meu termo independente, o C1 dividido por C2, não segue essa mesma proporcionalidade, ele não segue essa constante. Isso é uma característica das retas paralelas. Só o termo independente que vai ser diferente, vai ser o diferentão. Coeficientes angulares iguais, ou seja, as duas retas têm a mesma inclinação. Se a inclinação fosse diferente, elas iam acabar se cruzando em algum ponto, iam ser retas concorrentes. E a distância entre as duas retas vai ser algum valor diferente de zero. Então, pode ser qualquer número, positivo ou negativo. Não, negativo não, porque distância é só positiva. Então, vai ser um número k que é diferente de zero. Então, eu tenho a minha reta R. Eu tenho a minha reta S. Agora eu vou analisar os coeficientes. O que eu vejo? A1 por A2, ou seja, A por A é 1. B1 por B2 é o quê? B por B, que também é 1, ou seja, igual. No entanto, C dividido por D é diferente de 1. C e D são diferentes, ou seja, essas retas são o quê? Paralelas. Posso dizer que R e S são paralelas e os coeficientes angulares delas são iguais, a inclinação delas são iguais. Então, eu já sei que elas não são concorrentes e não são o quê? Coincidentes. Como que eu sei disso? Olhando os coeficientes. Eu vi que o termo independente de cada uma delas é diferente, eles não seguem a proporcionalidade das retas. Então, vamos lá. Reta R, desenhei. Reta S, também desenhei. Não existe fórmula para calcular a distância entre duas retas. Mas o que eu posso fazer? O que é uma reta? Uma reta é uma sucessão de pontos. Eu posso pegar um ponto que pertence a uma reta e daí sim, eu consigo calcular a distância do ponto até a outra reta. Por quê? Existe uma fórmula de geometria analítica para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto P, que pertence à reta R, e vou calcular a distância dele até a reta S. E vou usar isso usando aquela fórmula de distância do ponto até a reta. Então, eu pego a fórmula. Eu vou substituir o x0 e o y0 que são as coordenadas do meu ponto P, o xp e o yp, e eu só vou fazer uma observação. O a, b e o c da fórmula são os coeficientes da equação da reta. Só que como eu estou falando da reta S, o coeficiente, o termo independente da reta S não é C, é D, então eu tenho que fazer essa mudança. Então é que eu troquei ali a cor, tá em marrom, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou manipular os dois primeiros termos. Usando o quê? Usando a primeira reta. Então, eu vou pegar aqui a primeira reta, é ax mais by mais c igual a zero. Eu vou substituir pelo ponto, pelas coordenadas do ponto, que vai ser x do p, y do p.
e vou botar o C para o outro lado, que vai ser menos C. Então, eu volto ali para a minha distância do ponto P azul até a reta S e vou substituir os dois primeiros termos, que é o AXP mais BYP, por menos C, que eu consegui deduzir isolando na minha reta R, na equação da reta R. Então, agora eu tenho o quê? Módulo em cima, no numerador, módulo de menos C mais D. É quase o que está no enunciado. Mas o que eu posso fazer? Como eu estou trabalhando com módulo, eu posso reescrever isso. Eu posso trocar o sinal e dizer que a distância de menos C até mais D, né? Menos C mais D é a mesma, né? O mesmo módulo de C menos D. Eu consigo alterar, usando as propriedades de módulo, eu consigo alterar o numerador. E aí sim, quando eu pego e altero, eu deixo na forma C menos D no numerador, aí eu estou idêntico à expressão que ele deu no comando da questão. Portanto, o item 16 também está correto. Mas, Douglas, eu escolhi o ponto P na reta R. E se eu tivesse feito na reta S, ia dar certo também? Ia dar também. Então, vamos fazer. Reta R, achei. Reta S, achei. Peguei o meu ponto P, dessa vez escolhi na reta S. É um ponto que pertence à reta S. E eu quero calcular a distância do ponto P até a reta R, que é a reta verde. Eu pego a minha equação, distância do ponto até a reta, e substituo os valores. Dessa vez eu mantenho, né? Eu mantenho A, B, C, que são meus coeficientes, só que o C é o próprio C, porque eu estou falando da letra R. Então eu mantenho ali o C com a letrinha em vermelho. Aí o x0 eu substituo pelo x do ponto e o y0 pelo y do ponto. Então agora eu estou calculando a distância do ponto P, azul, até a reta R, que é a verde. Aí eu volto para a reta S e vamos fazer a mesma coisa. Vamos isolar os dois termos para manipular. Isolei, substituí x por x do P e y por y do P. E o mais D eu passo para o outro lado, diminuindo. Então agora eu venho aqui na equação e substituo. AXP mais BYP substituo por menos D. E agora, só somando dois elementos, eu posso trocar a ordem. Na hora que eu troco, eu tenho aqui módulo de C menos D. Dessa forma também cheguei na mesma expressão que ele deu no item 16. Então o item 16 está verdadeiro.